Qual é o seu propósito de vida hoje? O que você faz para se realizar e para enfim, ser feliz? Eu não sei para ser feliz, mas assim, o propósito da minha vida hoje é basicamente o que tem sido há algum tempo, né? Porque, ah, bom, eu tenho 2 filhos, uma neta, uma mulher, uma esposa, e profissionalmente eu tomei uma decisão radical há muitos anos atrás, que foi desistir de ser médico para fazer filosofia, e continua sendo meu propósito fazer filosofia, né? Eu também tinha, quando estava na graduação, o propósito de fazer filosofia na imprensa, na mídia, na Folha de São Paulo, e dei a sorte de conseguir fazer isso, né, há muitos anos, porque eu entendia que para fazer filosofia, assim, quando você vai para filosofia no momento que eu fui, você não vai mais para brincar, né? Se quisesse brincar, eu continuava não fazendo um trabalho que era visceral, né? Então, eu queria tanto dar aula, que eu sempre gostei de dar aula, quanto queria trabalhar na mídia, na imprensa, que é a ágora, na verdade, do mundo contemporâneo. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque não há mudança de propósito, entende? Atualmente. Atualmente, eu continuo, digamos, elaborando o que eu venho fazendo há algum tempo e realizando o que eu venho fazendo há algum tempo, entendeu? É nessa batida que eu vou. Quando você fala de que o seu propósito é fazer filosofia e fazer filosofia de maneira pública, eu queria saber, primeiro, qual a definição de propósito que você usa para entender o fundamento que antecede e baseia esse seu objetivo de fazer filosofia para um grande público. Então, primeiro, quando eu respondi a pergunta do Igor, eu respondi de bate-pronto que é propósito. Porque propósito é uma palavra que circula muito hoje, né? Como a gente sabe. E muito ligado, inclusive, às gerações mais jovens. O trabalho tem que ter propósito, a empresa tem que ter propósito, as pessoas têm que ter propósito. Eu acho especialmente interessante quando você vê alguém de 30 anos falando de legado. Qual o legado que ele vai deixar para o mundo aos 30 anos de idade, né? Mas, assim, eu, quando respondi, estava pensando em propósito como eu pensava já há muito tempo, que é o que me dá tesão na vida. Pensando aqui bem nietzscheanamente, Eros do Nietzsche. O que me dava tesão na vida? O que me dá tesão na vida? E é isso que eu estava chamando de propósito, tá? Nunca tive propósito de salvar o mundo. Acho que o mundo não tem salvação, né? Já falei isso várias vezes. E eu não falo isso com tristeza. Eu falo isso uma constatação empírica, e a gente faz o que pode diante dessa situação. Meu propósito, eu nunca tive um propósito desse tipo, assim, uma causa. O meu propósito era gostar do que eu faço. E quando eu fui percebendo que isso não ia ser em hospital, em consultório, vivendo na medicina, eu comecei a estudar psicanálise para salvar a medicina, como é muito comum. Mas aí a psicanálise me levou para a filosofia, né? E aí eu acabei percebendo que eu queria filosofia. Então, a minha definição de propósito, aplicado a mim, sempre foi ter uma vida em que eu tenha, pelo menos em parte dela, tesão pelo que eu estou fazendo. Para entender um pouco mais sobre quem era aquele Pondé, qual que era o contexto da sua vida nesse momento de virada? Quantos anos você tinha? Você já era casado? Eu era casado, eu casei, acho que no 2º ano de medicina, quando eu voltei da minha experiência no kibbutz em Israel, onde eu conheci a minha mulher. Meu filho nasceu, a gente casou em 81, meu filho mais velho nasceu em 83. Então, o meu contexto de vida era um recém-casado com um filho e uma esposa. Eu já, muita gente já me perguntou isso, já falou dessa ideia de coragem e tal. Mas quando eu penso em mim na época, eu simplesmente não podia fazer outra coisa. Entende? Acabou de definir o que você pediu aí. Eu simplesmente não podia fazer outra coisa. Quer dizer, então eu não olho como coragem. Apesar de que eu entendo a definição do ato, quando se olha o contexto, a situação,
que foi uma decisão corajosa no meio daquela situação. Mas eu, lembrando de mim, naquela época, pensando, eu não tinha outra coisa para fazer, eu só podia fazer isso. O que eu fiz. Essa decisão que de Bookbooks, que explica? Então, Também está no contexto. Então, primeiro ela se deu depois de um ano de medicina, já num ambiente de crise com a medicina, né? Primeiro ano da faculdade, eu gostava muito de biologia. O que aconteceu comigo de ir para medicina foi, eu fiz um teste vocacional. Eles fazem escola, né? E a psicóloga falou para mim, olha, você tem vocação para áreas de biológicas e de humanas. O que era verdade, né? Eu nunca teria futuro em engenharia, por exemplo, ou administração de empresas, né? E ela falou, aí ela me deu um conselho, eu segui. Olha, sua família é de médicos, de fato. Quem faz medicina, faz qualquer coisa na vida. Então, eu acho que você devia fazer medicina. Eu fui fazer. Foi num tom de, você devia tentar ou assim, isso aqui não vai dar errado? Ela estava dizendo assim, olha, sua família é de médico, né? Então, você já tem uma tradição familiar. E se você entrar na medicina, significa que você vai conseguir entrar em qualquer coisa na vida. Você vai ter capacidade de realizar qualquer coisa na vida. E eu segui o conselho, e não é nem que eu não gostava das disciplinas. Eu gosto. Eu sempre gostei de biologia mesmo. Ela tinha razão. O que eu comecei a me projetar no futuro. Isso é uma coisa que você perguntou como eu era na época. Eu fazia um exercício, que não é que eu estou dizendo que as pessoas têm que fazer exercício para ser feliz. Eu tenho a mínima ideia do que as pessoas devem fazer para ser feliz. Zero, né? Mas assim, eu naturalmente eu tentava me ver no futuro, no trabalho. Como seria a minha rotina? Fazia esse exercício comigo de brincadeira. E eu comecei a perceber que eu estava começando já a ter experiência em hospital, viver no meio dos médicos. A minha intenção teórica já era psiquiatria, desde quando eu entrei. Mas na realidade a minha maior experiência foi em gineco e obstetrícia, porque foram aparecendo plantões, eu fui trabalhando e talvez eu seria um gineco obstetra e não psiquiatra comum. Mas era assim a ideia teórica o tempo inteiro desde o começo. Era uma mistura de biológicas com humanas, né? Uma coisa meio assim. Então eu projetava no futuro, e quando eu pensava em mim num hospital ou no consultório, eu não me dava tesão isso. Eu pensava no cotidiano. E aí eu comecei a pensar em mim como professor. Trabalhando numa universidade, dando aula, eu gostei disso. Gostei dessa projeção, né? E isso, na realidade, foi bem importante para a minha decisão. É claro que foi uma confluência, né? O encontro com Freud no terceiro ano de medicina, né? A formação em psicanálise, que começou mesmo depois que eu já estava na graduação de filosofia, continuou, mas também nunca cliniquei em psicanálise, graças a Deus, porque o que eu vejo que se passa hoje em psicologia e psicanálise, minha mulher é psicanalista. Minha mãe é psicóloga. Então, você tem uma ideia de mais ou menos como é. Então, esse era o contexto, era isso que eu pensava. E quando eu volto, é muito louco, porque assim, o meu pai me apoiou, médico, minha irmã, meu avô já tinha falecido, né? Primos médicos e tal. A minha mulher me apoiou, todo mundo me apoiou. Então, eu não vivi nada tipo assim, você tem que ser médico. Eu não vivi num ambiente assim. Não conheci isso. Eu não vivi num ambiente repressivo. Familiar, estou dizendo. Sim, então. E o kibbutz? O kibbutz, eu acabei esquecendo o kibbutz. Porque assim, eu estava na pergunta anterior. Então, o kibbutz surgiu primeiro no momento, como eu estava dizendo, de primeiro ano de medicina em crise, com a faculdade. Eu já tinha começado a fazer plantão em PA, pronto atendimento, e muitos casos de tiro, facada, essas coisas que vão chegar de clínicas, né? Isso aqui em São Paulo, né? Não, em Salvador, eu morava em Salvador, né? Eu fiz faculdade na Federal,
na Bahia, Universidade Federal. Eu tenho um braço da família da minha mãe de judeus, né? Então eu não tinha curiosidade religiosa, nunca tive, porque eu não cresci num ambiente religioso, um ambiente completamente secular. Eu estudei em colégio jesuíta, muitos anos, adorei. Acho que a minha experiência no colégio jesuíta é responsável por eu não ter criado nenhum trauma com a Igreja Católica, como tanta gente tem, principalmente intelectuais, né? Eu sempre tive um olhar benigno em relação à Igreja Católica, não tenho trauma com isso. Então, mas eu tinha interesse pelo judaísmo, pela história do judaísmo, não religiosamente falando. E eu queria ter a experiência de conhecer Israel. Eu queria saber como era a pátria dos judeus, né? Como era esse Estado novo. E, mais uma coisa, eu queria ter a experiência de viver no kibbutz, que era uma colônia socialista. Eu era meio anarquista quando eu era moleque, né? Dentro do leque de ideologias que eu mais simpatizei foi o anarquismo, porque eu nunca gostei muito do Estado, nunca gostei muito de autoridade, apesar de reconhecer que é necessário. Hoje, né? Digamos assim. Já há alguns anos, não hoje, já há alguns anos. Então foi isso que me levou ao kibbutz, né? Eu tinha amigos da comunidade judaica de Salvador, colegas da faculdade de medicina mesmo, né? E isso acabou me aproximando do judaísmo, né? Dos amigos, do ambiente. E aí surgiu a oportunidade de ir para o kibbutz, que sempre teve, ainda existe hoje, apesar que hoje é diferente, movimentos de jovens judeus que levavam jovens judeus para conhecer o kibbutz, né? E eu queria conhecer a vida socialista. E foi uma excelente experiência. Inclusive, a experiência de trabalhar no campo, cuidar de galinhas, galinheiro, passar o dia com elas. Foi uma experiência muito interessante. E dirigir trator no deserto, que a maior parte do tempo eu fiquei no kibbutz a 7 quilômetros de Gaza, né? Gaza não era o que é hoje, né? E um dos trabalhos que eu tive foi na irrigação, como se fala, ascaiar. E era dirigir trator, eu e um amigo, um colega, eu dirigia o trator, às vezes ele dirigia o trator, e o outro ia correndo do lado para separar os canos. Tinha o plano que a gente recebia para onde ia a água. Isso é o deserto do Negev, né? O sul de Israel. Uma experiência fascinante, cara. Você viver no campo e também viver num país cercado de pessoas que odeiam, como é até hoje. Isso não mudou quase nada. E o cansaço físico é um cansaço diferente. O silêncio do kibbutz é uma colônia agrícola, né? Como todo mundo sabe. O contexto de que tudo era de todo mundo, sabe? Tinha uma moeda que circulava dentro e não um dinheiro que circulava do lado de fora. Uma utopia, mas que durou algum tempo. Uma das características da Grécia Antiga, e por extensão da filosofia, é que não havia essa separação entre a vida do intelecto e a vida concreta que as pessoas trabalhavam. Então, uma das características dos grandes filósofos, pelo menos os conhecidos, é que eles faziam luta, eles faziam atividades manuais e tinham essa vida de reflexão. O que foi se perdendo, né, ao longo da história, da vida moderna e tudo mais. Então, o intelectual é aquele que, pelo menos na média, está afastado de trabalhos braçais, manuais e tudo mais. Só aquele que não faz nada, só pensa o tempo todo. Que nem aluno fala, professor, além de dar aula, você trabalha? Para você que teve essas duas experiências e convivendo com pessoas da filosofia que se enquadram nesse padrão de uma vida desligada, descolada da vida manual e tudo mais, trabalhos braçais, qual que você acha que é a importância de você também ter essa parte da vida para o exercício da filosofia? Ainda mais você que faz filosofia de forma pública. Olha, eu já pensei nisso e eu acho que são duas experiências. Tanto a experiência de trabalhar fisicamente, como eu estava dizendo, né? De segurar 3 galinhas de um lado e 3 galinhas do outro, quando chegava a hora da colheita, digamos assim. E também a experiência na medicina. Eu lembro um dia, eu estava numa aula já na filosofia da USP, aqui em São Paulo, e tinha um aluno fazendo algum comentário na aula, colega, e eu era recém-chegado da medicina, né?
E eu lembro de eu pensando comigo, eu lembro claramente da frase na minha cabeça. Mas esse povo da Humanas viaja, meu. Como eles viajam, né? Como eles criam mundos que não existem e acham soluções para esses mundos que não existem. É claro, eu só pensei, eu estou falando agora elaborando. No momento eu pensei, como esse povo da Humanas viaja, né? Então eu diria para você que essas experiências, assim como ter tido ser pai jovem, né? Casar e ser pai jovem, essas experiências todas, a experiência de Israel, a experiência da medicina, de ver gente morrer, por exemplo, né? De ser responsável por 4 mulheres dando à luz ao mesmo tempo no plantão em que o chefe do plantão ia embora, né? Eu acho que isso, na minha prática de filosofia, isso acabou me dando um olhar mais concreto para as coisas do que eu percebo em alguns colegas, né? Inclusive, funcionou um pouco como uma espécie de antídoto quanto a ideologias, né? E quando eu, na graduação ainda, com o professor Oswaldo Porchat, um grande professor de ceticismo grego, eu fiz a experiência cética e acabou de formar o caráter, digamos assim. Então, eu diria que essas experiências de vida me deram uma noção mais concreta do que é a realidade. E, às vezes, eu continuo achando que muita gente da Humanas viaja na maionese. Continuo achando isso. Continuo percebendo que, às vezes... E hoje, não só exatamente na universidade, mas também na imprensa e na mídia, viaja na maionese, né? Pensa, se move no mundo que não existe, ou acredita que tem mais poder do que na realidade tem para mudar o mundo, né? Então, eu diria que, na filosofia pública, assim como na vida acadêmica, esse lado mais concreto da experiência concreta da realidade, ela está presente até hoje comigo. O meu filho, esse meu filho mais velho, que também é médico, né, caiu na maldição da família também, ele fala sempre que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Então, eu continuo tendo uma percepção muito concreta e eu diria, e a experiência de morar, como eu estava citando, num país que é cercado de inimigos, e também a experiência na medicina, me deu uma noção absolutamente concreta de como a vida é frágil. Não vale nada. Não vale nada, não no sentido moral. Não vale nada no sentido da permanência no ser. É frágil, né? Assim, um vírus, ódio, uma doença, uma rua que você atravessa na hora errada. O Freud, que fala no texto dele, Análise Terminável e Interminável, ele fala terminável e interminável, porque uma análise pode ser terminável, como ele fala, quando o paciente tem uma queixa, tipo, não consigo dormir no escuro. Faço a terapia, consigo dormir no escuro. Coisas assim, né? Exemplos como era comum se pensar no início da análise, da psicanálise. E ele dizia, mas ela é interminável porque o paciente pode sofrer uma desilusão amorosa muito grave, ele pode ser atropelado e ficar incapacitado de andar o resto da vida. E nesse sentido a análise é interminável, porque todo o trabalho que foi feito em relação àquela queixa não serve muita coisa para esse problema que se apresentou, né? Mas eu quero voltar primeiro para fazer o nosso arco histórico para o começo dessa questão do autoconhecimento, lá pro Sócrates e tal. A gente sempre tem que voltar para a Grécia, né? A gente sempre tem que voltar para a Grécia e pro Delfo, pro oráculo. Conhece-te a ti mesmo. Vem desde lá. Então, sem dúvida nenhuma, isso estava escrito no oráculo de Delfos, que é um oráculo a Apolo e que tinha então uma pitonisa dentro. Era sempre uma mulher que ficava ali isolada, supostamente em êxtase. Tem até gente que diz que saía um gás ali. E ela tinha seus assistentes, e as pessoas iam até lá, e as pessoas tinham suas demandas. Devo abrir loja em tal lugar? Devo viajar? Devo trocar de emprego? Devo casar? As coisas meio parecidas com hoje, tipo porque terapeuta. Na realidade a vida roda, roda, roda e ela é sempre basicamente a mesma coisa. Né? Então assim,
E aí, supostamente, quando você chegava nesse oráculo, e o Sócrates vai falar disso, e no Édipo é uma questão também que aparece, quer dizer, encontrar nesse oráculo, que é o lugar que fala do futuro, da verdade, não sei o quê, que você tem que conhecer a si mesmo. A questão é que um grego no oráculo de Apolo, conhecer a si mesmo, não significa investigar sua relação com sua mãe. Não significa buscar saber qual é a sua vocação profissional. Ou né? ficar buscando a melhor versão de A si sua mesmo. melhor versão. Quer dizer, para um grego antigo que era obcecado pela morte, Sim. pela finitude, pela fortuna ou contingência de que a fortuna, né? Que a gente sabe o que é, conhece-te a ti mesmo e antes de tudo saber que você está sob domínio A dos mercê. deuses e da fortuna, está à mercê disso. Você é mortal, nunca vai escapar disso. Mas, sem dúvida nenhuma, né, quando isso passa pelo Sócrates ou pelo Platão, isso significa, inclusive, você ser capaz de saber melhor as bobagens que você fala para falar menos bobagem. É isso, você dizia também, citou o Édipo, e a tragédia grega, ela tinha essa função de, digo, não internamente, né, a função da tragédia pro próprio Édipo, que é buscar se assenhorar de quem ele era para fugir justamente do destino que lhe havia sido imposto, porque não tinha como escapar, aí que tá, né, o mundo grego é um mundo que você não tem autonomia da vontade. Isso é uma noção moderna. O grego tem completa noção de que ele está à mercê, a questão do destino, então, qual é o meu destino, o que os deuses definiram para mim e como é que eu vou, né, nesse desenrolar até lá, é a questão. Não se eu quero ou não esse destino, como é que eu vou fazer para fugir dele. E o Édipo, o Édipo é paradigmático dessa história porque... Que ele tenta fugir. ele não sabe quem é o pai e a mãe, e ele foge de casa porque fica sabendo pelo oráculo que ele vai matar o pai e a mãe, vai casar com a mãe e matar o pai, né? Para casar com a mãe e casa com a mãe depois, quer dizer, então como ele não sabe quem é o pai e a mãe, então ele sai feito louco e acaba matando o pai numa briga de rua de trânsito, digamos assim, e acaba casando com a mãe porque na realidade entra em Tebas como um herói que sabe mais do que todos, certo? E daí casa com a rainha, ou seja, o Édipo é a encarnação do ser humano. O ser humano está sempre ali, né? Você sempre sabe mais do que deve e nunca tudo que precisa. Então, bom, a gente começa com esse autoconhecimento muito específico, grego, que não tem nada a ver com o nosso, eu diria, né? Que é outra estrutura, outra cosmogonia. Sim, outra cosmologia, outra cosmovisão. Isso, era isso que eu queria Isso chegar. aí. Obrigada. E a gente tem ao longo da história diversos filósofos que abordaram a questão do autoconhecimento. Até se a gente for pensar, filósofos medievais, como as Confissões do Santo Então, Agostinho, né? Falando de Deus, né? Mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Quer dizer... Ele conhece melhor... Deus ele é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Exatamente o lugar em que o algoritmo está hoje. Ele sabe mais de você do que você sabe de si mesmo. Mas a Confissões é um dos livros mais belos que existe em filosofia, né? Porque o próprio encontro com Deus, quando ele se refere a Deus como ó beleza, tarde te conheci, tarde te amei. Quer dizer, quanto tempo eu perdi até chegar a você, né? Que é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. O Agostinho, nesse livro, ele é considerado uma espécie de criador da noção de espaço interior, tempo interior, né? E também há um tipo de autoconhecimento, aí como a gente fala hoje em dia, mas um autoconhecimento que, na realidade, o que o Agostinho queria saber é quando a graça se manifestou na vida dele. Isso que eu queria saber. E na verdade a gente está colocando autoconhecimento numa questão macro como um objeto de investigação epistemológica.
Como Sim. o conhecimento de si mesmo pode ser possível. Então, na Grécia ele se apresenta de um jeito, na Idade Média ele se apresenta de outro jeito, e aí quando a gente chega na modernidade ele vai começar a descambar para o que a gente tem hoje em dia, que seja a melhor versão de você mesmo, né? Isso já foi, desceu a ladeira, né? Porque digamos, os iluministas, aquele povo do século XVIII, acreditava que se você conhecesse a si mesmo, forçando a linguagem, você ia descobrir o quão, pensando em Condorcet aqui, um típico iluminista francês do XVIII, se você conhecesse a si mesmo, forçando a linguagem, porque ele não falava assim, você ia descobrir a infinidade de potencial que todos nós temos para conhecer. Exatamente, o homem moderno quer se conhecer melhor porque ele está achando que ele é um reservatório de possibilidades. Exatamente. E potencialidades que a hora que ele descobrir, o jogo tá ganho. E são racionais. São racionais. Essas potências, elas são racionais, né? Apesar de que, se você tem um autor que eu gosto muito, que é o Pascal, no século XVII, que no próprio século XVII, antes disso tudo, ele já está dando uma esculhambada nessa história, né? Porque ele diz que quando ele olha à sua volta e para si mesmo, ele encontra o tédio, a angústia, né? E quando ele olha para o universo, o que ele vê são espaços infinitos que me apavoram. Eu podia ter nascido aqui, como lá, hoje como ontem, ou seja, eu sou completamente filho da contingência. Ou seja, eu sou dust in the wind, né? Sou poeira ao vento, sou nada. Esse autoconhecimento é um pouco niilista, né? Um pouco pesado. Mas é o autoconhecimento do Pascal que acaba ficando de pé. Enfim, aí a gente chega na psicanálise e no século XIX. E aí, eu acho que o Freud vai propor um tipo bem específico de autoconhecimento, né? Que seria, que começa ali com as histéricas e a clínica dele inaugurada com as histéricas que começam a falar. E é no ato da fala delas que ele consegue construir alguma coisa em análise que faz algum sentido com a história dela e que de alguma forma cura o sintoma dela. Então eu acho que aí, por mais que não fosse, óbvio que eu acho que o Freud não tem a menor ideia de onde iria parar, né? Não teve a menor ideia, não tinha. Começa essa noção de que o autoconhecimento é necessário para que eu seja uma pessoa melhor. Sendo que a gente está falando aqui de uma doença, de traumas sexuais, da histeria, numa condição feminina muito específica ali do final do 19. Mas, de alguma maneira, é como se a psicanálise promovesse um autoconhecimento. Exatamente. E é por isso que tanta gente remete ao Freud, a tradição do autoconhecimento. O Freud explica, né? O tal do Freud explica, é isso mesmo. Quando, na realidade, se você olhar a coisa no arco da obra do Freud e do resultado da obra do Freud, quer dizer, o autoconhecimento na herança freudiana é um perder-se em si mesmo, que na verdade pode tornar você um pouco menos alienado de si mesmo. Inclusive porque você, como diz o Freud, ele provocou uma terceira ferida narcísica, né? Darwin. Já não bastava, Copérnico, né? Galileu, quando disse que a Terra, o Sol não girava ao redor da Terra, e sim o contrário. Darwin, quando disse que a gente é parente do macaco, não é exatamente isso, nunca foi, Sim. Mas que a gente tem aí uma relação em algum momento na evolução. E ele, Freud, quando disse que o eu não é dono da sua própria casa, porque na realidade o dono é o inconsciente e as pulsões. Ou seja, autoconhecimento para valer é saber que você na realidade manda muito pouco. Exatamente, é o oposto, né? Então no romantismo temos culto do eu,
expressividade, A autenticidade. a subjetividade sendo formada como uma obra de arte, num processo ao longo da vida, que vai vivendo várias experiências. É claro que o autoconhecimento também, de alguma maneira, tá aí, né? Mas eu acho que psicanálise, romantismo, modernidade, tudo isso foi hipertrofiando esse campo psi. O biógrafo do Freud, o Peter Gay, fala do século XIX, a gente já falou aqui em outro episódio, se não me engano, na Ansiedade é Pop, sobre o século XIX ser um século psi. Imagina, o XXI. Então, o XIX era psi. E aí o Foucault fala, né, tem uma citação do Foucault aqui que é boa, que ele fala que desde o começo do século XIX, a psiquiatria não sabia muito bem qual era a natureza do poder que havia herdado. Que a medicina do espírito, eu acho esse nome maravilhoso, pela primeira vez na história ocidental assumiu uma autonomia quase completa, e com os gregos eles era um capítulo, né? Sim, só. Era um aspecto da realidade, não era o aspecto da realidade. E aí eu volto ao que você falou do romantismo, porque assim, o melhor momento dos românticos é o momento do mal-estar histórico, na minha opinião, né? É o momento em que eles expressam o mal-estar histórico na premonição que eles tiveram de que algo ia dar ruim naquela história lá, né? Essa modernidade algo aí, ali essa não ia modernização. funcionar, né? E também no momento em que eles apostam e se ferram, como quase todo mundo, na ideia de que o amor romântico é uma espécie de ética, de salvação da vida, né? Porque se o mundo à sua volta é só dinheiro, instrumentalizado. é tudo instrumentalizado, né? Então, eu acho que o movimento romântico, ele atinge níveis muito altos, ele tem uma credencial muito alta enquanto aquele que denuncia o que está acontecendo. Agora... E mesmo no pacto com o diabo, né? Com Fausto, que é uma metáfora maravilhosa do processo de modernização. Que é exatamente a modernização, é o pacto com o demônio. Mas assim, quando o romântico começa a falar de si mesmo, levar a si mesmo muito a sério, certo? A pensar que o eu dele é... uma obra de sabe, arte. aquela coisa do Werther, enquanto eu tiver a mim mesmo, eu estou salvo. Porque aí está implícita a noção de melhor versão. E na realidade, quando você só tiver a si mesmo, é aí que você está perdido. Aí é que você está perdido, quando tiver só a si mesmo, né? Isso não tem nada a ver com a ideia de eu me odiar, eu não me dar valor. É por isso que eu acho o marketing no século XXI, ele tem se tornado tão miserável, porque ele tem embebido exatamente nessa miséria romântica, né? No pior do romantismo. No pior do romantismo, no pior do romantismo. Essa coisa de que se eu me encontro, se eu estou comigo, autoestima, autorrealização. Tudo! Tudo voltado para o sujeito, né? Aliás, falando em nós mesmos, eu gostaria que vocês mesmos pudessem curtir, comentar, compartilhar, se estiverem gostando do conteúdo. E a gente já volta. Pra quê mesmo? Pra nós mesmos. Pra nós mesmos, exato. Vamos largar de nós mesmos e vamos falar. Quando eu bebia, eu não esquecia as coisas. Agora hoje tô com um probleminha de memória. É resultado do que você bebia, na verdade, né? Porque você não tá bebendo hoje. É o que outro você ia caminho. Falar? Você lembra o que você ia falar? A mente cortou. Não importa muito se eu lembro, porque eu posso falar qualquer outra coisa. Entendeu? Então, assim, essa ideia de que eu tenho que saber sabe? Essa cobrança de que eu tenho exatamente que voltar onde eu estava. É uma cobrança de obsessão com coerência. Não, e coerência é uma forma de neurose. Então. Né? Não, mas o que eu estava falando é que o marketing, e eu acho que ele tem se tornado muito miserável no século XXI,
Porque ele bebe justamente desse Nesse lado pior do romântico. B do romantismo. Lado B. Né? Que é esse lado de ficar numa eterna masturbação. E aí chegamos à ideia de que o autoconhecimento é uma experiência fundamental que todo mundo deve buscar, porque se não buscar nunca chegará lá. E eu sempre me faço uma pergunta, que é uma pergunta básica, que é a seguinte: você sai em busca de si mesmo. E se você descobrir que você não presta? Que você não gostou. Que você não presta. Você não, certo? não Que tem gostei coisas do que em eu você, achei. que tem coisas em você. Portanto, a ideia de que a busca de autoconhecimento Vai melhorar? vai necessariamente melhorar ou fazer você descobrir é falsa. Por Você exemplo, pode ser uma pior versão. você pode descobrir qual é a sua verdadeira vocação. Talvez não tenha vocação profissional nenhuma. E aí, ferrou. Né? Porque essa é uma ilusão, essa história de que todo mundo tem vocação profissional. lógico. Porque profissão é uma invenção nova na Porque, história outro e dia pré-história. todo mundo te fazia duas coisas da vida. Ou você trabalhava no campo, ou você não fazia nada. Você não tinha essa história de que todo mundo tem vocação. Né? E aí... Não, e a vocação é se enquadrar numa coisa que, sei lá, nem todo mundo se enquadra, né? A tal da profissão. A maior parte de nós, com muito sofrimento, trabalha para pagar boleto. Porque é isso que é. Não é porque você é um idiota que você faz isso. É porque é assim que é. Porque a vida é isso. Grande parte dela é assim. De vez em quando alguém, em alguns momentos, consegue pagar boleto fazendo alguma coisa que gosta. É uma espécie assim de pílula do paraíso que voltou. Né? Uma pílula do paraíso antes da gente fazer a merda que fez e Deus chutar. Mesmo que isso nunca tenha existido, Sim, é uma bela fábula. eu acho que é uma das melhores explicações do que existe E do que ser humano. acontece com o ser humano. Né? Então, essa história do buscar o autoconhecimento, porque então você vai chegar lá e você vai se descobrir, isso vai ser bom. A matriz disso, seguramente, é a longa tradição da peregrinação, da busca espiritual, da travessia do deserto. Eu ia fazer esse link, né? Porque o autoconhecimento, ele não está isolado, né? Ele está associado ao que eu estava trazendo da citação do Foucault, ao campo da saúde mental. Porque ele pressupõe essa coisa teleológica, vou falar palavrão filosófico aqui, que é sair de uma condição pior para uma condição melhor. Quando que o Pondé estava falando aqui, que não necessariamente você pode mergulhar na jornada e sair pior e falar, nossa, esse sou eu. E agora, o que eu faço com isso? Porque uma vez visto, não dá pra desver, não. Um romântico diria que, mesmo que você não tenha gostado do que você descobriu, é o que você tem para hoje. E aprenda a viver desse jeito. O que pode ter um efeito libertador, hein? Pode. Eu não duvido não, hein? Pode ter. Tem uma brincadeira, né? Que o final de análise pode ser a síndrome de Gabriela. E aí, Gabriela não sou eu, é a música. Que é eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim. Gabriela. Eu sei que não é Que você. significa? É isso novela. aí. Foi uma novela que tinha essa música com a Sônia Braga. Significa da novela do Jorge Amado. É isso mesmo. O livro, né, que virou a novela. Isso. A novela, eu digo, novela escrita. Que significa, que é essa brincadeira com o final de análise? Que você fala, bom, sem grandes expectativas, isso aí sou eu, entendeu? Não vai ter. Mas isso é um grande achado. Não, mas isso é libertador, exatamente. Isso é um grande achado. Quando você passa dessa fase no videogame da vida, na análise, você fala, nossa, eu cheguei nela recentemente, tô achando ótimo. O problema é que o marketing do melhor versão de si mesmo, né, ele peca, primeiro porque ele vende a ideia que esse processo de autoconhecimento necessariamente será glamouroso. Não, pelo contrário, não tem nada de glamour. Não tem nada de glamour. É bastante miserável o processo. E depois essa dolorido. ideia de que você de fato escolhe a melhor versão de si mesmo, eu acho uma das maiores canalices que já foi inventada no século XXI. No arco total da obra do Freud, não é só, lá no final, quando ele fecha a teoria das pulsões, não é só a libido que move tudo, mas a libido move tudo, e não só sexo.
como você estava dizendo. Quer dizer, o vínculo entre libido e sexo é um vínculo que tem um pouco a ver com o início da obra do Freud e é muito importante, mas é um movimento em direção à vida, digamos assim, à realização de coisas. Mas também a pulsão de morte, que vai aparecer da metade para frente da obra do Freud, também move as coisas. Então não é só a libido. E qual que é a move. importância dessa ampliação, né? Ao dizer assim, não é só sexo, está presente em outras áreas da vida. É importante, primeiro, para não reduzir o conceito, né? E depois para perceber que existe um vínculo de tesão, né? Como a gente está falando, que é um pouco uma tradução assim, selvagem do Eros, tal como Nietzsche usa em relação à vida. Tesão no trabalho, por exemplo, né? Esse tesão com o trabalho tem a ver com a libido, né? Tesão com viagens tem a ver com a libido, né? O gosto, o gozo de procurar realizar isso. Tesão com ter filhos, não um ato sexual de gerá-los, mas de criar eles depois. Então há toda uma gama de objetos que são investidos pela libido, né? O Freud dava muita atenção ao trabalho como um objeto investido pela libido. E é importante que haja essa divisão, assim, vou colocar assim, pensando nas fatias de um bolo, por exemplo, né? Um pouco de libido aqui, acolá, é importante ter essa divisão? Inclusive para perceber que, como dizia o Freud, quando ele fala assim, do ponto de vista do aspecto econômico, ele usava essa expressão, e a gente sabe que quando você fala do ponto de vista do aspecto econômico, você está falando no sentido de que todo recurso é limitado. A economia é a ciência da escassez. Por isso que alguns chamam ela de a ciência triste, né? E, portanto, quando Freud fala do ponto de vista econômico, a economia da libido, como ele fala isso às vezes, a economia pulsional, ele está dizendo que a libido tem fim. E tem a ver com felicidade, a libido? Então, tem a ver com felicidade, se a gente pensar. Primeiro, há que lembrar, como eu dizia no começo, no arco total da obra do Freud, as pulsões de vida, como ele vai falar no final, ou eros, que é assim, a versão definitiva de onde vai parar a teoria da libido na obra do Freud, né? Elas operam misturadas com a pulsão de morte. Mas, assim, você pode, por exemplo, ter o investimento da libido em um objeto que não te dê, assim, exatamente felicidade. Vou dar um exemplo. Você pode ser profundamente apaixonado por uma pessoa e isso não te fazer feliz. Quando eu falo pulsão de morte, ou instinto de morte, ou thanatos, como vai muita gente falar, para se referir a essa dimensão da pulsão de morte, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós também somos impulsionados a atos que levam à destruição. Ou à destruição do outro, como em guerras, para dar um exemplo bem didático, como a destruição de nós mesmos. Por exemplo, eu posso ter gozo libidinal, certo? Em apanhar, em sofrer, em sentir dor. Eu posso ter gozo libidinal, portanto erótico, que supostamente quem acha que leva a sua felicidade está com os burros na água, em viver uma relação tóxica. Entende? Então, assim, até... E no fundo não percebe, acha que está bom? Não percebe porque, como disse o Freud, a grande parte da nossa vida psíquica, ela é dominada pelo inconsciente e pelas pulsões, e não pelo eu consciente. Então, de repente, você não percebe, né? Você não tem aquela autonomia que a gente imagina egóica da consciência que toma a decisão. Então, você, por exemplo, pode passar a vida inteira sendo arrastado por uma determinada situação. Eu vou dar um outro exemplo, esse bem atual, né? Não que não fosse antes. A obsessão que muitos jovens têm de querer ficar rico logo cedo, ou querer ver o resultado da carreira logo cedo. Isso faz com que ele fique obsessivo, ansioso, neurótico, mas ele interpreta isso como ele está buscando a felicidade. Provavelmente não vai nem achar, porque ela é tão rara.
Freud dizia que a felicidade, assim como a libido, tem limites. Mas há quem afirme que o verdadeiro tesão está em fazer o que se ama. É o caso de Dona Ana Amaral, que aos 93 anos encontra prazer vivendo cada momento. Olha, cantar e cuidar das minhas galinhas, sair lá da Liberdade, porque na pandemia me expulsou de lá, com medo de ficar sozinha, fui para casa da minha filha, e lá inventei de fazer horta, criar galinha e é o que eu mais gosto de fazer. Aí, quando eu estou lá na horta, eu esqueço da vida, a minha filha fica doida, não levo água, não tenho fome, não tenho nada. Parece que eu estou no outro mundo, adoro mexer na terra. Viajei, estou preparando para a próxima viagem, agora lá até no fim de fevereiro, se Deus quiser, fazer um tour pela Europa. 2 vezes eu fui para os Estados Unidos, 3 vezes para Portugal, fui à Terra Santa. Ali chorei demais, porque a pessoa que saiu pobre lá de Minas e parar lá na Terra Santa, para mim às vezes eu penso que eu estou sonhando. Quando eu falo, eu quero fazer uma coisa, eu faço. Não tem quem me segure. Minha filha fica doida. Eu vou pro Samba da Vela. Às vezes a gente acaba a vela apaga, eu vou lá pro escritório. O escritório é o bar da esquina, né? Se a gente fecha aquele bar, vai pro outro, que é do mesmo dono, fecha às 4. Aí depois que eu chego aqui umas 8h30, 9 horas da manhã. Vou segunda, chego aqui na terça, bem tarde. Eu acho tão bonito viver, quanto mais a gente viver, agradecer a Deus e achar que esse tesão aí vai longe, porque a minha tia morreu com 129 anos, quem sabe eu chego aos 110, já tá bom. Para mim será uma felicidade plena. É ter vontade de viver, saber viver a vida, não ficar fazendo extravagância, que chega lá. Todo mundo que quer viver bastante tem que saber aproveitar, né? Faz extravagância, isso e aquilo, não chega. Mas saber viver com honestidade e com o pensamento no Altíssimo, eu acho que já vale a pena. Tão bom viver. Amo a vida, amo. Maravilhosa, Dona Ana, hein? Ela é uma figura inspiradora, né? Assim, não só porque ela está vivendo muito, mas pela forma como ela fala. Você percebe que é uma pessoa que tem tesão pela vida, né? E, bom, segundo Freud, a gente poderia até dizer que sim, de fato, ela tem conseguido inconscientemente, porque não há decisão que você faz, né? Você tem lá uma reserva de libido e ela tem um investimento nos objetos da vida, nas coisas que faz, que torna a vida dela erotizada no sentido freudiano e não no sentido de filme pornô, né? Erotizada. Agora, se você amplia o olhar sobre ela, sem dúvida nenhuma, toda vez que você vê uma pessoa idosa assim, com tesão pela vida, dá gosto de ver. É o continuar desejando, não é? Ela fala isso, né? Que ela continua desejando. Só que essa coisa de continuar desejando, que é uma coisa que hoje a gente já sabe, não é conscientemente que você decide continuar desejando. Se ela conseguiu e ela continua desejando, é porque algo na estrutura psíquica dela torna possível ela continuar desejando. Não é porque você vai fazer um workshop amanhã, inspirado nela, e você vai continuar desejando, entende? Essa é a grande puxada, ou puxação, sei lá, de tapete que a psicanálise faz, né? De dizer que, olha, não adianta você dizer, não, eu vou continuar desejando. Você continua desejando mesmo que você não queira continuar desejando, entende? Isso é fundamental que seja compreendido para não achar que o Freud está falando de motivacional. E tem uma outra coisa do ponto de vista médico, né? Na medicina existe um conceito que é o chamado longevo natural. Eu não sei se ela toma 5 remédios por dia, talvez ela tome, né? Mas o conceito de longevo natural é o tipo de pessoa que teria vivido muitos anos, mesmo na Idade Média. Ou tomando um remedinho só hoje,
consegue ir muito longe. Então isso Tem provavelmente... um privilégio da genética, então? Exatamente. Que é um outro fator que você não controla, certo? Então, assim, tem pessoas que podem fazer tudo certinho, acreditar no Altíssimo, como ela fala, pode ser uma pessoa que tem à sua volta coisas que ela deseja, que ela gosta, e tem um ataque cardíaco aos 50 anos. Ela até fala, né? Repete mais de uma vez, no cometer excessos, exorbitâncias. A maturidade leva a isso, a canalizar aí os impulsos, a energia vital, equilibrar, né? Nas suas caixinhas. Sim, a gente pode dizer que sim. Aliás, a maturidade, uma das faces da maturidade seria isso. Justamente você conseguir equilibrar nas caixinhas. Mas, de novo, a ideia de que eu consigo ser maduro porque eu quero não existe. Entende? O processo de amadurecimento é um processo que tem a ver com a sua história familiar, com a sua própria herança genética, com a mãe e o pai que você teve, com o ambiente que você cresceu. E o capitalismo é um sistema que não ajuda você a amadurecer, porque ele fica o tempo inteiro sonhando que você vai ficar sempre criança querendo comprar cada dia um brinquedo novo. E nas ruas nós vamos saber onde as pessoas têm canalizado a sua libido em busca do prazer. E o que me dá mais tesão na vida é ouvir uma música diferente, é uma sensação nova, de escutar algo novo, sempre é muito bom. O que me dá tesão é ver minha despensa cheia de alimento, é só gratidão. Saúde, porque sem saúde a gente não somos nada. O meu maior prazer na minha vida, o meu tesão é louvar a Deus, porque independente de qualquer religião ou de roupa, o que faz a gente é sentir a presença de Deus, e louvar a Deus é maravilhoso. O que me dá tesão na vida é fazer o bem pro próximo e esperar o mesmo do próximo. O que me dá tesão na vida é viajar e gastar dinheiro. O que mais me dá tesão na vida é a superação de desafios, o quanto a gente luta cada dia mais e a gente consegue superar todas essas questões. Eu gosto bastante de dançar, ouvir música, mas também uma coisa que me satisfaz muito a partir dos 21 anos de idade. E morando sozinha é pagar as contas e dinheiro. O que me dá mais tesão na vida é poder andar, conversar, curtir. Agora eu vou ser avó de primeira viagem e é isso. Eu curto muito a vida com meu filho de 11 anos. Você vê, todo filósofo aí, né? Você vê que as respostas são respostas bastante consistentes, né? A ideia de que o que dá prazer é realizar o bem, se a gente pensar nessa afirmação a partir de figuras como Jesus Cristo, pode ser complicado, porque Jesus Cristo diria para você, olha, cuidado se você acha que você está realizando o bem, hein? E aí é uma coisa que o próprio Freud deixa muito claro, quer dizer, um dos objetos de investimento libidinal é Deus, a religião. Não só Deus, qualquer religião. Uma delas falou a partir de 28 anos, eu acho que ela falou essa data, essa idade, que eu fui morar sozinha, ela fala, ter dinheiro para pagar as contas, né? Isso é de uma honestidade encantadora. Então, eu tenho a impressão assim que as respostas foram todas respostas muito dentro de um, digamos assim, de um gradiente do que de fato dá prazer para nós mesmos, nas várias situações da vida, né? É isso aí. E no próximo bloco, a relação do prazer e poder. Estamos de volta falando sobre a libido como energia vital. Freud explica que quando essa energia é investida no poder, ela pode se transformar em uma das mais poderosas fontes de prazer. Por que o poder ele se torna tão potente? Porque normalmente, quando vai tudo bem no poder, ele gera mais poder. E como capital, né? Gera mais capital, capital tem essa característica de se reproduzir. E nesse processo de gerar mais poder, o poder faz com que você disponha de muitos serviços, digamos assim, né? Você controla pessoas, você faz com que elas concordem com você. O poder, reconhecidamente, faz o sexo ser mais fácil, o alcance de pessoas para que você tenha sexo com elas. As pessoas normalmente recuam diante do poder, muito pouca gente
tem coragem de enfrentar o poder, principalmente se for num ambiente de trabalho e não num ambiente de uma guerra, de um exército contra o outro. Então, o poder é seguramente, ter poder é seguramente um dos maiores investimentos libidinais. Em Um Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, vivido por Leonardo DiCaprio, mostra como o poder e o dinheiro podem se transformar em ambição, sedução e vaidade. E quanto mais é admirado, mais ele se sente no controle. Puta discurso, cara. Você acha que eu sou materialista? Vai arrumar um emprego em X, certo? Vai ser caixa, não sei do quê. Bom, esse é o discurso que fez a América, né? Você tem aí um pequeno extrato, uma amostragem maravilhosa, né, do que significa o espírito de você ganhar dinheiro. Ele fala uma frase muito significativa que é: não há nenhuma nobreza na pobreza. Né? Essa é uma frase bastante forte, né? Porque muita gente acha que pode haver. E aí é um debate, um longo debate. Mas a cena descreve justamente a experiência do tesão que ele tem. Né? É melhor você enfrentar seus problemas no banco traseiro de uma limousine com um relógio que custa como $30 mil e ele joga o relógio, né? Ele chama os rapazes que trabalham com ele de my killers, né? Meus assassinos, né? Matadores melhor do que assassinos. Você chama ele de my warriors, meus guerreiros, né? E você vê quase a testosterona bater no teto. Né? Que todo é o mundo hormônio enlouquecido, né? Todo mundo enlouquecido, né? Enlouquecido, tá com uma cara de louco. Pela ideia de ganhar dinheiro, de ter sucesso, sucesso material. E quem lembra do filme, isso tudo vai levar, inclusive a festas, que tem um monte de mulher, certo? Como resultado dele ser vitorioso. Inclusive tem uma cena dele com o Matthew McConaughey muito boa, que o cara bate assim no peito, né? Esse filme é muito bom, muito divertido.